E aí galera, tudo bom? Eu sou o Rogério Bezerra. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, um vídeo sem ser uma live gravada. Então já quero deixar bem claro que eu não sou YouTuber, eu não vou fazer aqueles cortes rápidos, eu não vou fazer aquelas coisas frenéticas que YouTubers fazem, que não é o caso. O intuito do canal é passar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência que eu tenho com a fotografia. Então, eu não vou ficar aquela coisa que o YouTube fica fazendo, dá joinha, curte o canal, compartilha. Não, não, tá? É isso. O intuito do canal é só passar um pouquinho de experiência dos shows que eu passei, das coisas que eu fotografei, dos equipamentos que eu usei. E é isso, tá? Ok? Então, vamos começar. Qual é o título desse vídeo é o seguinte: eu usei apenas uma lente para fotografar o Rock in Rio. Essa lente. Essa lente. Vamos começar assim com historinhas bem passadas. Como é que eu fui parar no Rock in Rio já para começo de conversa? Como é que eu fui parar no Rock in Rio? Desde 2015 que eu tô tentando fazer essas fotografias lá. Desde 2015 que eu tento fazer, eu faço pedido de credencial como imprensa para o Rock in Rio. E nos anos não rola, porque N fatores. E em 2019, o último Rock in Rio, eu fui selecionado para fazer essas fotos através de um portal de notícias. Não um portal de notícias, é um blog, na verdade, não é um portal de notícias. Corta isso aí. É um blog. Esse blog é do Jamari França, que é um grande jornalista do meio musical. Ele foi jornalista do JB, tinha um blog no jornal o Globo e hoje ele faz parte da Rádio Cult FM com o programa Jam Sessions. Então, quem não conhece, www.radiocultfm.com e blog do Jama, tá? É por onde eu fiz as fotos. Como é que funcionou isso? Eu fui como repórter fotográfico, certo? Eu era fotógrafo e também escrevia as matérias para o blog do Jama. E com isso eu fui parar no Rock in Rio, né? Eu tinha acesso de imprensa e esse acesso de imprensa eu podia passar por todos os palcos e fotografar quase todos os shows. Nem todos os shows a gente podia fotografar, não. Então essa foi dessa forma que eu fui parar no Rock in Rio, como imprensa. E ó, não é fácil, você trabalha muito. Você pensa assim, você foi lá, viu vários shows, se divertiu. Me diverti sim, porque foram shows de bandas que a gente acompanha, são músicos que a gente acompanha, conhece. O veículo que eu fui fotografar, que eu fui como imprensa, é especializado nesse estilo, né, nos tipos de música. Então, foi uma diversão, mas a gente trabalha muito, a gente rala muito lá. Não é fácil, é uma correria, você vai de um palco para o outro, edita foto, escreve texto, publica. As coisas têm que ser na hora, rápido, 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 rápido. Tá. Mas eu não vou ficar aqui contando historinha, que senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu não sei nem olhar para a câmera direito, gente. Então, ó, é o primeiro vídeo, perdoem-me. Por que que eu só usei uma lente? Essa lente. Vamos lá. Eu tenho os equipamentos que eu uso são equipamentos da Sony. Sony me patrocina. São equipamentos da Sony. O motivo de eu ter usado uma lente só, porque os palcos são altos e o local dos fotógrafos que a gente tinha que ficar para fotografar era um pouco longe e embaixo. Então a gente precisava de uma lente zoom, pelo menos uma lente zoom para fotografar. E essa lente é uma lente Sony 75-300 mm. É uma lente escura, ela é f4,5, 5,6. Tá vendo? Então, é uma lente escura mas eu usei assim mesmo. Por que que eu usei? Além dela ser zoom, eu usei um equipamento crop. O que que é um equipamento crop? É um equipamento que não é full frame, é um equipamento de entrada, um equipamento fotográfico de entrada. Então ele tem um fator de corte. E esse fator de corte me ajudou. Então, por exemplo, o que que é o fator de corte? É o tamanho do sensor referente a um sensor full frame 35 mm. Então, o fator de corte da câmera, esta câmera é uma Sony A37, foi a que eu usei.
o fator de corte dela é 1,6. Então, com essa lente, eu tive aí, você pega a distância focal e multiplica por 1,6. Então, eu tive uma 106/400 milímetros. Para mim foi uma vantagem, porque 400 milímetros a gente aproximava bastante dos artistas no palco. Então eu usei essa lente, por isso que eu só usei esta lente. Eu fui com dois corpos, levei uma full frame, uma A7, porém eu não tinha um adaptador, porque a montagem de uma lente para outra é diferente, de uma câmera para outra é diferente. Então eu teria que ter um adaptador para usar essa lente tele na câmera full frame. Não foi o caso. Eu usei a câmera full frame apenas para fotografar público, a galera, que pouca iluminação, então eu aproveitei que ela tem um bom desempenho de ISO e usei para fotografar o galerão. Então, voltando, usei esta lente justamente por isso. Ela é zoom e os palcos muito altos, os artistas lá longe, a gente tinha que obrigatoriamente usar o zoom. Não tinha como eu chegar lá, por exemplo, eu tenho uma outra lente, que é uma 28/70 milímetros, não tem o alcance que eu gostaria para poder fazer as fotos. Usei a 28/70, mas para pegar uma panorâmica, distância, assim, o palco todo, mas para pegar close de artista, close de instrumento, foi somente essa. Então, ela foi usada 98% do evento todo. E qual foi a configuração que eu usei para essa lente? Como essa lente é uma lente, não é uma lente prime, o que é isso? É uma lente com material de qualidade, é uma lente Sony, ela é ótima, claro, porém a abertura dela não é fixa, o range de abertura não é fixo. À medida que eu vou dando zoom, o diafragma vai fechando para 5,6 e isso deixa a lente, deixa as fotos subexpostas dependendo da sua configuração de velocidade da câmera. Então, qual foi a configuração que eu fiz? Eu coloquei o diafragma, a abertura em 5,6, ou seja, eu fixei em 5,6 e configurei a câmera, que ela tem um bom desempenho de ISO, para ISO 1600 e velocidade em torno de 1/160 e dependendo do show 1/250 e mantive nessas duas velocidades. Se a foto ficava um pouco subexposta, eu fazia depois no Lightroom e recuperava nas sombras, que essa câmera também ajuda a ter uma boa recuperação de imagem em fotos subexpostas, ou seja, fotos mais escuras. Mas no geral, os palcos do Rock in Rio, cara, é coisa absurda, é de outro mundo. Parece, assim, você não parece que você tá no Brasil. A produção é de primeira, iluminação de primeira, uma iluminação de frente para os artistas maravilhosas. Até nos palcos menores, que tinham vários palcos menores espalhados pela cidade do rock, até nos palcos menores, a questão de iluminação, você não tem, nenhum fotógrafo tem que reclamar, que luz horrorosa, não tenho que reclamar. É assim, por isso eu fixei em 5,6 e 1/160 e 1/250 e eu consegui fazer as fotos que eu gostaria de fazer, que depois eu vou deixar para vocês, depois do vídeo, eu vou passar algumas fotos que vocês vão ver alguns resultados. Os shows todos, no geral, não tive dificuldade de fotografar, de iluminação, com relação técnica, né, em iluminação e tudo mais. A configuração que eu deixei na câmera foi usada direto, não precisava ficar fotometrando freneticamente. Pô, tá escuro, tá claro, tá escuro, tá claro. Não, até porque fotografar show é diferente, você tem muita variação de luz. Então você vai ter que ficar fotometrando toda hora. Então eu mantive uma configuração mais ou menos fixada para poder fotografar sem ter que ficar fotometrando o tempo todo e perder momentos dos cliques. E com isso, você tem aqui agora as diferenças, né? Como eu falei, o Rock in Rio é outro mundo, muito diferente você fotografar pequenas produções, que era o meu caso. Eu fotografava em shows, em casas de shows underground, bandas independentes.
Então você tinha que às vezes levar um flash para poder usar porque a casa não tinha uma boa iluminação. Você tinha que usar de recursos de iluminação artificial, além do flash você tinha que ou conversar com o técnico de som, o técnico de luz que tivesse lá, se tivesse um técnico de luz. Às vezes as casas que eu fotografava no Rio era um pontinho de luz assim, vermelho na cara do artista. É isso aí que tem, então se vira. Então a gente usava um flash, um flash, um ring flash, um ring light, luzes artificiais. Já no Rock in Rio, uma produção mais internacional, digamos assim, a iluminação é de primeira. Você fotografa tranquilamente, independente do equipamento que você use. Pode ser uma T1i da Canon, como pode ser uma, sei lá, uma top de linha da Sony, uma A9. Claro, você vai ter diferenças de hardware, vai ter diferenças de processamento, mas a questão de iluminação, com as duas câmeras, os dois modelos de câmera, você consegue fazer boas fotos, independente, claro, tudo dentro da limitação dos seus equipamentos, mas a questão de iluminação vai te ajudar muito nisso. Elas vão, independente da lente que você está usando, você vai conseguir captar e fazer boas fotos. E o que eu aprendi com tudo isso? A experiência com o Rock in Rio me trouxe, além de um alavanco profissional, um portfólio muito bom, não sem querer me gabar assim, mas pô, o cara fotografou o Rock in Rio, você acaba tendo um pouquinho de bagagem nessa história. Então aprendi um pouquinho como trabalhar no pitch ali com fotógrafos de grandes agências. Eu conheci pessoas maravilhosas e outras pessoas nem tanto. A gente tem os dois lados da moeda. Humildade, a gente aprende. Assim, eu desde pequeno aprendi um pouco essa questão de humildade. Minha família não tinha muitas posses, então a gente aprende a dar valor às coisas pequenas e às grandes. As grandes você batalha muito para chegar lá, que foi o caso do Rock in Rio. Foi uma batalha, a gente batalhou muito para chegar lá. Foi uma realização profissional. E lá dentro eu vi profissionais, conheci profissionais de excelente calibre, profissionais, fotógrafos premiados, mas que no momento da fotografia, no momento de estar ali, naquele fervo de fotografar os shows, a gente vê que às vezes a arrogância dos caras falava mais alto do que o profissionalismo. Então, uma coisa que eu aprendi muito lá é que, cara, a gente tem que ser humilde o tempo inteiro. Independente se você fotografa para o Globo, para o Extra, ou para o blog do Jama, que é um blog pequeno, mas com um grande nome. E, assim, os caras não tinham a humildade que a gente. Puxa vida, o cara é muito ridículo. Mas, enfim, bola para frente. A humildade foi uma das coisas que eu levo para a vida. Aprendi muito mais no Rock in Rio, conheci pessoas maravilhosas, então fiz amizades, temos até um grupo de WhatsApp onde a gente troca ideias de vez em quando com os fotógrafos que fotografaram lá. Mas é isso, um pouquinho dessa experiência. Por que eu usei só essa lente? Justamente por isso, é uma lente zoom, os palcos eram muito altos, muito longe do pitch onde os fotógrafos ficavam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou ficar por aqui, não vou me alongar muito. Desculpem qualquer coisa, é o meu primeiro vídeo gravado dessa forma, não sou youtuber, mas enfim, é isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, e se interessarem com futuros conteúdos que eu colocarei aqui no canal, pode se inscrever, tá? Beleza? É só isso e até a próxima. Valeu!